Oi, pessoal, boa tarde, tudo bem com vocês? Vamos lá? Muito obrigada pela sua presença. Deus abençoe a sua vida rica e abundantemente, ok? Deus cura você. Deus cura você diante dos narcisistas. Deus cura você diante dos abusos que você já conseguiu superar. Superou por quê? Porque Deus curou você. Deus te afasta deles. Aí você vai me perguntar, mas irmã, como Deus me afasta dos narcisistas? Exatamente. É quando Deus permite que os próprios narcisistas decidem se afastar de você. Nesse momento que eles decidem afastar de você, eles pensam que estão te dando descarte, mas é Deus que está te afastando deles. É Deus que está te afastando do mal. Deus restitui você por inteira. Deus te desliga do narcisista. Deus desliga você das maldades deles. E eles correm atordoados. Narcisistas correm atordoados por eles não compreender a aceitação da vítima após um descarte que eles dão. Eles não estão entendendo que a boa mão de Deus está trabalhando, mas eles ficam sem entender. Então eles correm, veja bem, atordoados para outras vítimas. Correm atordoados para outras vítimas. Então você precisa, quando eu estou falando você, eu estou dizendo aqui para pessoas que conviveram ou convive com narcisista. Você precisa enganar o inimigo antes mesmo dele tentar te enganar. Você precisa confundir o inimigo mesmo antes dele te ver confusa. A boa mão de Deus te tira da rota da destruição que o narcisista riscou no chão para que você trilhasse. A mão de Deus te tira dessa rota. Então eu quero que você entenda que com narcisista é só encenação, é teatro. O mal tem que saber que as mãos de Deus remove você por inteira das garras dele. Querendo ou não, o narcisista tem que entender isso. Ele pode não aceitar, mas ele tem que entender. Porque agindo Deus, quem impedirá? E a Bíblia diz, e a Bíblia não mente. Então entenda que até quando um narcisista te induz a ter algo positivamente, preste atenção, não é porque ele quer te ver prosperando. Não, claro que não. É para que ele tenha o que tirar depois que ele vê você dando um passo além. Até quando ele te dá um empurrão para frente, é porque ele já programou como ele vai fazer para te puxar para trás. Então, o que ele faz quando ele vê que você avançou um pouco? O narcisista, ele tira tudo, sem pena e sem dó. Ele não quer que você tenha. E por que ele não quer que você tenha? Porque ele precisa te humilhar. E ele te humilhando, ele te oferece migalha. E você aceitando migalha, você permanece nos abusos. Quando ele não faz isso, na maioria das vezes ele incentiva a ter, porque depois ele tem o que tirar. Como assim? Mas eu te ajudei, você não lembra o que eu fiz por você? Você não lembra que se não fosse eu, você não teria feito isso? Se não fosse eu não teria comprado aquilo, porque ele programa o que ele vai tirar depois. Entenda a mente de um narcisista. Gente, isso aqui é neurociência purinha. E olha que eu nem estudo todos os livros porque eu não aguento, é muita coisa. Mas o pouco que eu aprendo, que eu ainda estudo bastante, é o que eu posso passar para vocês, mediante o conhecimento também da palavra de Deus, que nos ajuda a esclarecer
a mente falsa de um narcisista. Então, quando ele incentiva você a ter mais, digamos assim, falsamente, porque o narcisista ele não é incentivo para ninguém, é para que enquanto você pensa que ele está te incentivando a crescer, ele se folga. Você está entendendo agora o jogo? Ele fica tranquilo, ela fica tranquila, ele fica mais folgado, ela fica mais folgada. Não tem alguém que está se esforçando um pouco mais para chegar lá. Então, folga a vida dele. Gente, eu estou falando para vocês de narcisistas. E é assim mesmo. Enquanto te sufoca, ele se folga. Aí no final, né? Mas também você não ajuda ele. Mas também você não colabora com ele. Mas também você não reconhece ele. Não, ele te deu um empurrão para você ir. Depois ele mesmo tirou o que você gerou. E agora é você que não colabora com ele. Você está entendendo o jogo agora? Para sempre manter a vítima abaixo dele? Claro, ele tirou tudo. Ele tirou tudo. E usou com a nova vítima enquanto você estava disposta a pagar caro pelos dois, porque a verdade é essa. A vítima investe pagando caro pelos dois, enquanto ele não te poupa nem um segundo, tirando a parte que ele acha que pertence a ele e usando como uma nova vítima, porque ele precisa se adiantar a qualquer custo. É isso que ele faz. Gente, narcisista é explorador. Quero que você entenda isso aqui. Abra a tua mente, ele é explorador. Explorando, explorando e explorando. Mas principalmente mulheres. Porque explorando as mulheres, eles conseguem controlá-las. E controlando essas mulheres, eles conseguem torturá-las. E torturando, ele consegue adoecê-las. E adoecendo, essas vítimas começam a ficar na mão dele. Então, te ver descendo para o narcisista é prazeroso. Te ver perdendo para o narcisista é prazeroso. Porque o teu sucesso mostra a derrota que ele vive nela. Ele não vai aceitar nunca no Brasil isso, nem fora do Brasil. Como assim? Se você está se dando bem, é porque ele está se dando mal. Se deu certo para você, é por isso que deu errado para ele. Não, se você está feliz, é por isso que ele está triste. Então, tudo que acontece na vida dele, a culpa é porque a sua vida está indo bem. Então, quando o narcisista faz você ver a escassez, veja bem, isso aqui, é para te deixar com medo. Ele faz de tudo para ver a vítima enxergar uma escassez. E isso é para te deixar com medo de perder o que resta. Mas o que resta? Resta mesmo? Tem alguma coisa? Então a vítima vê no narcisista como se ele fosse algo muito valioso e que ela não pode perder de jeito nenhum. E ela não pode negar que tem algo de muito valioso ali. Então ele começa a demonstrar para ela que ou ela cuida ou ela perde o resto que lhe resta, sendo que nem resto tem. Então, quando ele apresenta uma escassez, é porque ele precisa, através dessa escassez, te colocar com medo. Terrorista emocional. Deus me livre. Deus me livre. Sabe? Te deixando confusa, né? Te deixando sem completude do seu ser, porque ele deixa o emocional de uma vítima aos frangalhos. Então você precisa se salvar e não demonstrar suas fraquezas para o narcisista, porque na verdade quem esconde as fraquezas da vítima é o narcisista. Então ele usa, quando ele faz aquele jogo de não dar, de não ter, de não poder, de não somar, de não estar, de não agregar, ele usa isso para ver você cavando um sim. Então, é só não, é só escassez. Porque quanto mais ele dizer não para você e não estar ali, mais ele vai ver você buscando pelo um sim dele. E é isso que é prazeroso para ele, ver alguém buscando por algo que não existe.
Sabe? E eu quero que você entenda uma coisa. Isso é programação. Ele te programou você na base da ansiedade para que você sentisse esse sintoma e fosse buscar nele algo que não existe. Então, veja bem, não valide narcisista, porque isso vai te matar. Não dê honra a narcisista, porque isso vai te torturar. Narcisista conhece, gente, conhece migalhas, porque ele vive de migalhas e por isso doa migalhas. E se cada um doa aquilo que tem, não espere outra coisa, porque não vai vir outra coisa de narcisista, porque tudo que eles têm é migalha. Migalha do tempo, migalha do ser, migalha do investimento, porque não dá, não pode, não era, não foi, e a culpa é do tempo, e a culpa é. Não espera, porque dali não vem. Então, o segredo é você não depender do narcisista para nada. Eu vou repetir, preste atenção. O segredo é você não depender do narcisista para nada. Você precisa ver o narcisista invisível e sem aplausos nenhum. Porque o que ele busca é aplausos de uma vida que nunca foi realidade. Que nunca é realidade. O narcisista, ele busca a sua validação. Se você o valida, você o alimenta. Se você o alimenta, ele cresce. Se ele cresce, ele fica forte. Se ele fica forte, ele te bate, ele te arrebenta. Ele te sufoca, ele te oprime. Ele te aperta você falando que te ama. Gente, vocês não têm noção, tô falando aqui psicologicamente, tá? Narcisista sabe que ele não é o suficiente para nenhuma mulher. Todo narcisista sabe disso. E ele esconde isso não das mulheres, porque ele não trata a mulher como mulher, ele trata a mulher como vítima. É bem diferente. Ele esconde isso de suas vítimas. É por isso que é melhor fazer vítima do que ter um relacionamento sadio com uma mulher. Você está vendo agora a diferença? Eles morrem de medo, gente, de ser descoberto. Claro! No meio disso tudo aí, essa bagaceira toda que eles fazem, rastro que deixa por onde anda. Se for descoberto, não vai dar tempo dele aprontar mais nenhuma outra. Vai complicar a vida dele, vai atrapalhar a vida dele. Você está me entendendo agora? Eles morrem de medo de ser descoberto. O narcisista sabe que quando uma vítima o conhece de verdade, ela pode colocar tudo a perder, porque ela pode alertar outras vítimas daquilo que ela está sabendo. Ele faz de tudo para que você não o conheça internamente. Sendo que, na verdade, o coração só conhece Deus. Deus que conhece o coração. Mas você pode ler as intenções de uma pessoa. Graças a Deus. Então, todo e qualquer interesse, né, que ele tinha naquela pessoa, é como se ele deixasse de ter, porque ele está percebendo que você está conhecendo ele de verdade. Ele começa a perder o interesse em você para que você entenda que está perdendo o interesse, mas interesse esse que nunca existiu. E por que ele faz isso? Porque ele precisa ganhar tempo. E ganhar tempo é puxar você outra vez para os abusos, aonde a vítima vai enxergar máscara e camadas por camadas e mais camadas. E quando você enxerga, eu estou falando aqui quando ele te puxa, que você enxerga. Nós estamos falando do narcisista, tá? Debaixo dessas camadas, dessas máscaras, aí a face real aparece. Aí você cresce, você amadurece, você se fortalece, você se cura, você se levanta. Você devolve para o narcisista exatamente a medida que ele te deu. Sabe? A face real aparece para você. Deus te mostra o que está ali. E disso é que ele foge. É disso que o narcisista tem medo. É isso que o tormenta. É disso que ele tem pavor. Que ele seja visto debaixo das máscaras.
Enquanto as vítimas estão sendo enganadas, beleza, é mole, ok, showzinho, maravilha, pipoquinha, vamos lá. Maravilha, filha, tá molezinha. Enquanto tá enganando é mole, mas puxa as máscaras para você ver a verdade. Mas no discernimento, quando você estuda, que você busca conhecimento, no discernimento, quando você não aceita nada mais das mentiras que te foram contadas, você não aceita, não é só os abusos, não, você não aceita nenhum tchau do narcisista. E é sobre isso que eu quero te falar. Nem um tchau dele você aceita mais, sabe por quê? Porque você viu debaixo das máscaras. E quando você vê debaixo das máscaras, você opta pela sua paz. Exatamente isso. Você prioriza a sua paz. O narcisista quer que a vítima não tenha um novo encontro com a alma dela outra vez. Eu vou repetir. O narcisista não quer que a vítima tenha um novo encontro com a alma dela outra vez. Pelo contrário, ele quer ficar de longe assistindo o quão perdida essa pessoa está, sem se conectar com ela mesma, só conectada com as mentiras dele. E isso é sério que eu estou falando para vocês. Porque se você se reconecta à sua alma, o seu interior, se volta para dentro de você, busca a cura que existe dentro de você, isso seria não só a sua cura, mas a cura de muitas pessoas confusas. E isso para ele é pavoroso. Então a vítima precisa calar a voz do narcisista na cabeça dela aqui, ó. Porque depois do descarte, ele fica de longe apertando os gatilhos para que essa vítima ouça a voz dele como se ele tivesse presente perto dela, sendo que nem fisicamente ele está. Você precisa cancelar essas vozes que você ouve. Fazer morrer a voz da mentira. A mentira não tem vida, a mentira mata, a mentira engana, a mentira destrói, a mentira não deixa você prosperar. A mentira, ela é filha do inimigo. E a Bíblia vai dizer que Satanás, ele é o pai da mentira. Você precisa fazer morrer a voz da mentira. Devida à sua própria voz, a voz do seu coração, do seu sentimento, do seu entendimento, da sua paz e daquilo que você busca para você. O narcisista, gente, ele gera prisões psicológicas. Você está me entendendo? Sabe? Impedindo que as vítimas vivam para elas. Porque se vocês viverem para vocês, não vai ter tempo para prestar atenção nos abusos deles. Eu vou repetir, ele gera prisões psicológicas, impedindo que essas vítimas vivam para elas. Narcisista quer que a vítima esquece o grau dos abusos que ela passou quando ela estava no relacionamento. Ele quer que você esqueça. Que a humilhação, ele quer que você esquece. Os joguinhos, ele quer que você esquece. A maldade, ele quer que você esquece. As traições, ele quer que você esquece. E que você olha como se fosse uma verdade. Como se aquilo fosse um momento que passou e agora vai ser tudo diferente. Mentira. Eu digo para você, depois de um descarte, você pode até lembrar. Por isso que eu estou falando da cura aqui, da cura da sua alma. Você pode até lembrar de tudo, né? Porque ninguém tem amnésia. A pessoa lembra. Mas não vai te doer mais. E quando você lembra e não dói, porque você está, glória a Deus, curada. Você pode lembrar, mas não te dói mais. Você pode ver a pessoa, mas não te dói mais. Sua mente está limpa, está livre. Então entenda que o narcisista, eles fazem o que fazem, ou melhor, eles induzem as vítimas a ficar no bagaço.
tá bom? Olha bem esse jogo aqui psicológico. Eles induzem a vítima a viver no bagaço, enquanto ela pensa que está num relacionamento. E nessa bagaceira ela se sente cansada, esgotada, esquecendo de coisas, porque a mente da vítima fica esquecida com muitas coisas, esquece realmente até do tempo, o tempo vai passando, ela começa a esquecer de tudo, sem vontade para nada. E é como um narcisista. E o que acontece? Ela começa a ficar sombriamente parecida com o narcisista. Então, nesse momento, para ele, é um momento maravilhoso. Se você estiver bem, ele te descarta, mas se você estiver muito mal, é melhor ainda para ele te descartar. Então, a vítima fica realmente tão mal que parece que o narcisista deu o descarte e foi embora, ainda levou toda a vontade dela de viver e de ser. E isso é uma mentira. Você está aí, você está viva, você está bem, você está com você. Glória a Deus por isso. Tá tudo bem. E se não tiver tudo bem, continua, vai ficar tudo bem. Você precisa só desligar quem é você daquilo que o narcisista queria que você fosse. Quem não tem capacidade de amar é morto. Eu vou repetir, quem não tem capacidade de amar é morto. Mas você está viva e você é capaz de amar de novo. Quero te lembrar isso. E o narcisista sabe que contra isso não há argumento. Você pode amar de novo e amar de verdade. Mas narcisista, nem pegando todas as vítimas do mundo, ele consegue entender o que é o amor. Olha a diferença. Então veja bem, trabalha a cura da sua alma. Porque o narcisista, ele esmaga a alma da vítima, como a dele é esmagada. É por isso que ele te trata tão mal, e ele te trata com tanta humilhação, e ele te trata como se você fosse invisível, porque a alma dele é os frangalhos, e é isso que ele passa para a sua alma. Quando o narcisista depara com uma alma feliz, ele não pode fazer nada contra uma alma feliz. Se você está feliz, você está plena. Se você está plena, você está completa. Se você está completa, você está em Deus. E se você está em Deus, você está forte e a sua alma está curada. Contra uma alma curada, uma alma feliz, narcisista não pode fazer nada. Eu quero que você entenda agora a importância da alegria, da felicidade e de você estar bem com você. A sua alma é linda. Converse com ela, converse com você. O seu espírito é fortalecido em Deus. Levanta, minha filha. Reacende a sua esperança.